Bom dia. Graças a Deus, amém? Amém. Estava esperando acalmar um pouquinho, agora acalmou. Que bom estar aqui com vocês, trazer a palavra, compartilhar a palavra de Deus com vocês. Fiquem atentos. Deus já tem falado aos nossos corações. Eu peço que não precisa desligar. Eu peço que coloquem aí os seus telemóveis aí no silencioso e continuaremos uma ligação muito importante, que é com Cristo Jesus. Eu nunca vou pedir para alguém desligar, que às vezes é uma ligação assim meio urgente, né? Que a gente no silencioso a gente dá aquela olhadinha assim, às vezes tem alguém que está um pouco enfermo em casa e a gente se, Senhor, eu tenho o telefone, grim, 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 grim. E às vezes parece que o telemóvel está tocando, a gente tenta desligar e ele não desliga. Não desliga, você vai e não desliga, ele desliga e você vai morrendo de vergonha, e todo de vergonha e ele desliga, mas enfim, desliga aí. Eu gostaria de saber quem nos visita nessa manhã, dê só um sinal, tem alguém? Amém, amém, sejam bem-vindos, amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus, para a gente é uma alegria recebê-los. Voltem sempre, vocês são motivo de orações. Aí muitos perguntam, como assim? Nós sempre estamos orando para que venham pessoas, venham estar conosco, estar junto conosco aqui na nossa comunidade de fé. Não olhem para nós, os homens, nós não somos perfeitos. Vocês olhem para o lado aí. Nós todos somos imperfeitos, por isso que estamos à busca do Senhor, para que Deus tire, nos esvazie de nós mesmos e que Ele nos encha do Espírito Santo. Então, quando eu costumo falar isso, é porque muitos, às vezes, vêm à igreja e terminam se decepcionando com pessoas. O meu alvo, o seu alvo, tem que ser sempre Jesus Cristo. O pastor pode falhar, seu irmão pode falhar, mas Deus nunca falhará com você. Amém? Então, tenha isso em vista. Meus amigos, o sol, como é que está? Está bem? Eu estou adorando esse tempinho, né? Apesar que lá onde eu moro é cada ladeira que olha, estou só aqui compartilhando que o sol para mim é bênção. O frio também. Aleluia, o frio é bom com a sopa, né? É um chocolate. Meus irmãos, agora falando sobre missões, eu peço que vocês continuem orando por nós. A Igreja do Caminho, em Vila Nova de Gaia. Estamos aí com um grupo. Hoje mesmo, nós estamos, esse mês, estaremos nos reunindo na área verde, lá em Vila Deste, perto da piscina. Vocês são bem-vindos, tá bom? E em relação aqui, vocês viram o casal de missionário pedindo instrumentos. Peço que vocês orem. Aquele que não puder enviar um instrumento, uma corda, algo que seja, oferte. Vocês não fazem ideia do quanto a música ela é usada para evangelismo. A música, o esporte, a arte, ela entra em lugares que, a princípio, o evangelho não vai entrar. E a arte, a música, o esporte, ela tem sido usada. Os povos estão sendo alcançados através da música, do esporte. Nós aqui temos um grupo, agora, graças a Deus. Ontem foi o segundo sábado. Nós homens, aqueles que gostam de correr atrás de uma bola, que não seja um craque. O Porto ainda não está contratando. Mas é um momento que a gente está tendo para confraternizar, para adorar o Senhor. E temos pessoas lá que não são cristãos, que já estão sendo evangelizadas. E, como eu falei, o esporte ele invade, ele chega em lugares. Temos usado o esporte e assim também a música. Amém? Amém. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos sobre vencendo os gigantes. Abram aí
Deixem abertas aí suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32. Deixem abertos aí. Hoje vamos mergulhar na inspirada história de Davi e Golias. Um assunto, uma história bastante conhecida. Bastante conhecida. Eu já vi vários desenhos, porque eu sou apaixonado por desenho, não venha com filme. O negócio com filme é só se for documentário. É desenho e Discovery, vendo o leão lá, caçando. E hoje vamos ver aqui essa fantástica história, Davi e Golias. Essa passagem não é apenas um relato histórico de uma batalha de um simples pastor de ovelhas contra um gigante guerreiro, mas é uma lição de fé, coragem e confiança em Deus. Cada um de nós estamos enfrentando um gigante. Eu não sei qual é o seu gigante. Muitas das vezes o gigante aparece em nossa frente e nós paralisamos. É normal. Mas o que não é normal é a gente focar no gigante. Pois servimos a um Deus que é maior do que esse gigante, que ele derruba a barreira. Eu não sei qual é o gigante que você está passando nesse momento, está enfrentando, seja de saúde, pessoal, espiritual. Mas uma coisa eu digo a você: esse gigante vai cair, em nome de Jesus. Amém. E durante essa passagem aqui, vamos sim estar compartilhando, meditando. Vamos ver alguns princípios no qual Davi usou para derrubar o gigante. Devemos trazer para as nossas vidas. Quantas das vezes a gente vê o gigante, a gente para assim, meu Deus. Primeiro a gente começa logo a se tremer. Porque muitas vezes não sabemos como enfrentar. Então eu queria que você prestasse atenção, meditasse também, depois quando chegasse em casa também, olhasse o capítulo inteiro, fizesse o próprio estudo, porque Deus pode estar falando com você hoje, pode não estar falando, e quando chegar em casa, você meditar sozinho, estudar, ele vai acrescentar, continuar falando com você. Vamos lá, do 32 ao 37, diz assim a palavra do Senhor. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi responde: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e ele levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém? Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, por cada lar aqui representado, Senhor Deus. Entregamos, Senhor Deus, todos os nossos anseios, Senhor Deus, todas as nossas dificuldades. Que o Senhor vá à frente, Senhor Deus. Que o Senhor nos use, Senhor Deus. Que nós estejamos sempre atentos à Tua voz, Senhor Deus. Meu Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a derrubar os
os gigantes se levantam, Senhor Deus, diariamente em nossas vidas. Obrigado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deixem aí as Bíblias abertas, pois nós iremos continuar. O que eu quero compartilhar com vocês é sobre a preparação de Davi. Primeiro ponto, a preparação. Veja no versículo 32. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este, seu servo, irá e lutará contra o filisteu. Veja que Davi encoraja Saul e o exército para não desanimar. E eu trago isso para a nossa vida hoje. Não desanima. Amém. Continua firme. Forte. No mesmo versículo, Davi se dispõe a lutar contra o gigante. Como eu falei, o gigante muitas das vezes ele nos deixa, nós paralisamos em frente ao gigante, porque às vezes não sabemos como reagir, como prosseguir. Mas temos que nos dispor para lutar. Pois essa guerra não é minha, não é sua. Essa guerra que está à frente é Jesus, Deus. Então se disponha a lutar. Pois a vitória já é certa. Davi encorajou Saul e se dispôs a lutar. No verso 33, Saul vê o tamanho do problema. Veja que Saul fala para Davi. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade. Davi aqui estava vendo o tamanho do problema, o tamanho do gigante. Saul estava vendo o tamanho do problema, o gigante. Mas Davi sabia que quem estava guerreando com ele, quem estava guerreando por ele. Por isso a confiança que Davi tinha. Quando Saul vê o tamanho do problema, do gigante, a Bíblia diz, se você ler antes, lá o verso 4, Golias tinha o quê? Quase 3 metros de altura. Davi, um pastor de ovelha, não tinha experiência de nada de guerra. E aí, muitos de nós olhamos os problemas, o tamanho do gigante, entramos em depressão, pois não estamos dispostos a lutar. Muitos já se entregam. Eu digo isso para aqueles que... Como é que eu digo? É muito fácil falar lutar quando as coisas já estão boas. Quando fala em preparo, a preparação de Davi já vinha ali antes. Davi já sabia as dificuldades à frente. Não é eu falando, digamos assim, profetizando coisa ruim. Perdão, não é isso. Mas se você não está enfrentando um gigante hoje, prepare-se que você vai enfrentar um gigante. Mas para isso você vai ter que estar preparado. E o preparo, quando a gente está vendo agora os jogos que está tendo agora, essas Olimpíadas, um atleta, ele sabe a data que ele vai competir. Para isso ele vem se preparando. E nós temos que estar nos preparando constantemente, pois não sabemos quando o gigante vai se levantar. Tem muitos que querem, o problema apareceu, aí começa a querer se preparar já no meio da batalha. Fica difícil, né, meu irmão? Por isso que eu falo para os irmãos, faça sua devocional, busque ao Senhor a todo tempo. Davi, veja que Davi relembra a Saul as suas experiências passadas com um leão, matou um leão, um urso,
mostrando que Deus já tinha lhe dado vitória. Eu creio que Deus já deu vitória para muitos daqui, para todos nós. Então se agarre também a essa experiência do passado. Preste atenção. Passado é lugar de referência, não de permanência, para você viver passado. Referência. Aqui, o que eu quero dizer é que Davi relembra suas experiências passadas com o leão e o urso, mostrando que Deus já havia lhe dado vitória no passado e que Deus iria lhe dar vitória no futuro. Então tome isso para você. Relembre as suas vitórias no passado. Você para aqui, digamos, você vai parar, vai pensar, uma vitória, vamos lá, uma vitória, uma casa, comprei minha casa, é uma vitória, não é? Amém? Amém. Amém. Que alegria. Uma cura, não é a vitória? Então, é um motivo para a gente se alegrar. O mesmo Deus que lhe deu a vitória passada, Ele continuará lhe dando a vitória. Mas para isso, temos que lutar, temos que buscar o Senhor. Em momento algum, você vai ver na Bíblia, na palavra de Deus, dizendo, ei, você que aceitou Jesus agora, vai ser tudo, como eu digo, uma delícia. Sua vida vai ser um morango. Eu não gosto de morango, eu prefiro uma manga, né? Uma manguinha. Então, não vai ser. Mas saiba, a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, sempre Deus vai estar dizendo que está conosco em todos os momentos. Basta a gente ter sensibilidade para ouvir. Eu sei o quanto é difícil, no meio do furacão, a gente parar para ver as coisas, aquele tornado. Eu fico olhando aqueles Discovery, os tornados, lá dentro do tornado, eu estava acreditando. Então, no meio do tornado, muitas vezes a gente não vê a mão de Deus. A gente fica cego. E aqui, a gente tem que, em meio à experiência que Davi passou, ele viu que mesmo em meio às lutas com o urso, com o leão, Deus deu a vitória a ele. Veja que ele tinha só, eu estava vendo esses dias, uma pedra, e a alfoge dele. A alfoge não, a funda. Tem outras versões, né? Rapaz, aquilo ali, eu estava vendo uma reportagem, o camarada colocou como se fosse um alvo de metal, distante, rodou. Rapaz, aquilo é uma pancada segura, né? Mas o que eu quero dizer para você em relação a isso, que o que derrubou Golias, a gente às vezes vê que é muita... foi a pedra. Não, foi a coragem. A fé de Davi. E quando Golias caiu, Davi foi lá e... Agora você imagina. E veja que antes, nos versículos anteriores, o Golias, ele sempre ia à frente dele, como se fosse um servo dele, anunciar, ele ia sempre 2 vezes ao dia, né? Ameaçar ao exército. E os soldados, ao ver aquele bicho grandão, os soldados de Israel, o exército de Saul, tremia. Então, veja que o exército ele não estava tão preparado. Ele poderia estar preparado de uma forma militar, mas espiritualmente não estava. E Davi, aquele, como a gente fala lá no Brasil, aquele
Se eu falar alguma coisa, levanta a mão aí, por favor, tá? Eu estou me aculturando. E Davi, o franguinho, em frente àquele gigante. Qual a probabilidade aos nossos olhos de Davi ganhar essa guerra? Nenhuma. E muitos dos gigantes se levantam contra nós e nós olhamos assim, irmão, tem como ganhar isso. Mas a minha força e a sua força não está nos nossos braços. Ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Davi tinha convicção da vitória. No verso 37 ele diz, e Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Deus já nos livrou de garras de leões e de ursos. E Ele irá nos livrar das garras desse gigante. Eu não sei qual o gigante. Eu tenho os meus, mas eles vão cair, em nome de Jesus. Eu creio assim que vocês devem ter. Ele vai cair em nome de Jesus. E iremos glorificar a Deus. Vamos para o verso 38 e 40. A gente vai falar sobre ser autêntico. O verso 38 diz assim a palavra do Senhor. Depois de Davi falar da sua experiência, né, do urso, do leão, lá, encorajar Saul, tá? E aí Saul liberar para ele enfrentar o gigante, Saul diz o seguinte: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Vamos parar aí, bem rapidinho. Veja, quando se fala aqui de autenticidade, Saul tenta vestir Davi. Eu fico imaginando quando eu leio essa passagem, toda vez que eu leio essa passagem, é muita roupa, mano. É pesado. Para uma pessoa que não tem experiência nenhuma de guerra, batalha, e o tamanho, é muita coisa. Mas veja aqui, Davi ele diz aqui, no verso 39, no finalzinho, ele diz o seguinte: não posso andar com isso, porque nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Por mais, eu quero que vocês entendam o seguinte: Saul queria ajudar Davi. Assim acontece conosco quando estamos enfrentando os nossos Golias, os nossos gigantes. Tem amigos, parentes que sabem que estamos enfrentando. Alguns enfrentamos em silêncio. Eu não sei se vocês são assim, eu sou. Uns eu enfrento em silêncio, outro eu compartilho com a minha esposa e com os meus amigos. Veja que Saul, ele tenta vestir Davi com aquela roupa, e Davi fala: não vai dar. E veja que Davi, ele tem uma autenticidade. Ele poderia muito bem, vou tentar, vou lá, vou enfrentar, vou tentar. Por mais que tenha pessoas querendo te ajudar a enfrentar o gigante, lembre-se, o gigante é seu.
O gigante é seu. Eu tenho os meus gigantes. O gigante é meu. Eu vou enfrentá-lo, em nome de Jesus. O gigante não é da minha esposa. Então vá, o gigante é seu. Não transfira a sua batalha para o seu parente. Se olharmos também, os nossos parentes, é claro que temos que compartilhar, pois precisamos de uma retaguarda. Assim como o exército, né, fez a retaguarda de Davi, mas Davi comprou aquele desafio, aquela batalha. Compartilhe os seus gigantes com pessoas que podem enfrentar com vocês. Mas não transfira essa luta, essa guerra para eles. Pare e pense direitinho. O seu gigante, meu irmão, não é o seu parente. Muitos estão querendo enfrentar aí o marido, enfrentar a esposa enfrentar o marido, pensar que o gigante... Nós não lutamos contra a carne. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6:12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, a luta que nós estamos enfrentando não é contra os nossos parentes. É espiritual. É espiritual. Eu estou casado há 15 anos e eu sou falho, eu sou normal, falho. E eu tenho minhas, assim, como a gente fala, né? Meus fights com a Carol. Aleluia. Nós temos nossos desentendimentos, isso faz parte. Mas resolvemos de imediato. Mas o meu adversário, naquele desentendimento, não é a minha esposa, não é o seu marido, não é o seu filho. É o inimigo querendo se levantar e pôr confusão na sua cabeça, dentro da sua casa. Então que venhamos ter essa sensibilidade de ver o que é e o que não é de Deus. E aqui a experiência, a aplicação que a gente traz, é que Davi tenta usar a armadura de Saul, mas percebe que não é adequada para ele. Deus quer que sejamos autênticos, usando os dons e recursos que foi nos dado. Não devemos tentar imitar os outros, mas confiar que Deus nos capacitou com o que temos e precisamos. Lembre-se que a guerra é sua, não de quem está com você. Pode ter pessoas, sim, na sua retaguarda, lhe apoiando, assim como foi com Davi, que o exército estava na retaguarda. Mas a guerra é sua. Então vamos avançar. Vamos para o verso 45 e 47. Aqui vamos meditar um pouco sobre a coragem, confiança em Deus na batalha. O verso 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome de Jesus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo, o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
vamos dizer aqui, e toda a terra saberá que há um Deus na sua vida, que há um Deus na sua casa. E o 47 diz: toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Amém? Amém. Davi enfrenta Golias com coragem. Declara que a batalha pertence ao Senhor. Declare isso. Que a batalha que você está enfrentando é o Senhor. Declare. Porque estou trazendo essa passagem, esse breve relato bíblico, para que a gente venha trazer para os nossos dias atuais, para as nossas vidas. Porque estamos vendo uma sociedade sendo destruída. Gigantes têm se levantado e muitos de nós, que conhecemos a Bíblia, não sabemos enfrentá-los. Aí começamos a questionar Deus. Que é muito bom, muito fácil, quando as coisas estão boas. Às vezes até somos ingratos e não agradecemos a Deus. Mas quando o bicho pega, digamos assim, aí a gente começa a buscar o Senhor. E ainda mais, queremos que o Senhor responda no nosso tempo. E é tudo no tempo de Deus. E quando buscamos a presença do Senhor, nós iremos entender o tempo de Deus. Nós iremos viver o processo. Saiba que toda essa experiência que você está passando de luta é uma experiência que você vai poder ajudar o próximo lá na frente. Nada é em vão em nossas vidas. O verso 47 diz assim, do verso 47 eu tiro esse aprendizado. Em nossos desafios, devemos proclamar a grandeza de Deus, confiar que Ele nos dará a vitória, para que seu nome seja glorificado. Em nossos desafios, devemos proclamar a grandeza de Deus e confiar. Se o gigante está batendo na sua porta, declare a grandeza de Deus. Declare. Hoje estamos vendo muitos gigantes levantando no meio do casamento. No meio do casamento. Você, como casal, tem tirado um tempo para fortalecer, para se preparar como casal? Ou não? Você como pai, mãe, tem se preparado com seu filho para ensiná-lo a enfrentar os gigantes? Virar? Então, declare, proclame a grandeza de Deus. Não paralise em frente ao gigante, pois Deus é bem maior. Deus é bem maior. Davi, um simples pastor de ovelha, enfrenta um desafio aparentemente insuperável. Aparentemente insuperável. Aquilo que você está vivendo nesse momento, aos seus olhos pode ser coisa insuperável. Não tem mais jeito. Você pode estar pensando dessa forma. Mas sua vitória, a vitória de Davi, não foi resultado de força física ou das habilidades que ele tinha, mas da fé e da confiança que ele tinha em Cristo Jesus, em Deus naquele momento. Em quem você tem depositado sua confiança? Na sua própria força? Nas suas habilidades?
Cada um de nós enfrentamos gigantes, seja na vida pessoal, seja na profissional, espiritual. Assim como Davi, levanta, marcha, avança. Quantos aqui, eu já levanto a mão, quantos aqui já pensaram, muitas das vezes, desistir das coisas? Tem dia, meus irmãos, tem dia que, confesso a vocês, tem dia que dá vontade de fazer assim. Jogar tudo para o alto e ir embora. Chutar o balde e ir embora. Mas isso é porque eu estou com a mente vazia. Porque quando eu estou ligado direto, sem brecha nenhuma, esse pensamento eu não tenho. Mas uma brechinha que eu tenho, que eu dou, o diabo já vem colocar as coisas na minha cabeça. Colocar dúvidas. Querer que eu jogue o balde, chutar o balde. Devemos sim aprender com Davi. Enfrentar, se preparar para as batalhas. Ah, Tiago, eu não tenho batalha. Graças a Deus, meu irmão. Mas não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Tá? Não baixe a guarda. E daqui em diante, do 47 em diante, é só alegria. Davi vence o gigante. E a festa, Deus é glorificado. Então, prepare-se. Prepare-se para lutar. Se não tem luta, continua se preparando. Eu estava pensando em dizer para vocês hoje o seguinte também. É só uma ilustração. Tem muitos irmãos. Nós, todos os dias, o quê? Bebemos água. Amém? Amém. Comemos. Amém? Eita. Agora imagina você só tomar água e comer no domingo. Durante a semana não coma, não beba nada. Nada. Domingo que vem vocês iam estar por aqui? Não. Acredito que muitos iam estar no hospital. Eu ia ser o primeiro. Um dia e meio já estava na mão. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós só buscamos o Senhor no domingo. Vou no domingo adorar o Senhor, aí passa a semana toda. Passa a semana toda sem se alimentar da palavra. E aí quando vem as batalhas, vem as lutas, ainda quer estar forte. Olha, menino, que coisa, hein? Se alimente da palavra do Senhor. Todos os dias, todos os dias. Olha, não é para mim. Se alimente todos os dias da palavra. Tem gente que vem, se alimenta no domingo, sai do céu, se faz, tal. Sai, como a gente fala, sai da igreja grandão. E durante a semana, aí começa a usar as forças, os nutrientes, mas não passa nem um dia. Eu quero que você experimente 2 dias sem comer e sem beber. Eu passei 2 dias sem comer e sem beber, passei 2 dias no hospital tomando sono. Era quando eu estava no quartel. Assim é a nossa vida espiritual. Vocês acham que Davi chegou lá do nada? Davi não tinha experiência nenhuma de guerra. E veja que ele escolheu as 5 pedras, as pedras. Ele sabia a arma que ele poderia lutar contra o gigante. Você sabe das armas que você pode lutar contra o seu gigante. E pensa que Davi só pegou lá a pedra naquele momento. Davi vinha treinando. Ele matou urso, matou leão. Quem sabe matou uns caranguinhos, né?
Ele treinava. Ele adquiria experiência. Então se alimente. Para que no dia mau você esteja forte. Passe pela prova, adorando ao Senhor, glorificando o nome de Deus. Davi nos ensina a ter confiança em Deus e lembrar das vitórias passadas que Deus nos concedeu. E se autêntico, enfrente seus gigantes com coragem e fé. Quero que os irmãos baixem suas cabeças. Eu te convido agora, cabeça baixa, orando. Eu te convido nesse momento para junto levantarmos um clamor e declarar a queda dos gigantes que têm nos atormentado. Declare nesse momento, com a sua voz, declare a queda dos gigantes que têm tentado se levantar, e têm se levantado e têm atormentado sua vida, na qual você ele tem impedido de você adorar, tem impedido de você ter uma vida em comunhão com a sua família. Lembre-se que a sua luta não é contra a carne, não é contra seu parente, não é contra seu amigo, não é contra o irmão da igreja, a sua luta é espiritual. E assim como aconteceu na vida de Davi, acontecerá na nossa. Porque quem irá na frente da nossa luta, nós iremos derrubar o gigante não é com as forças dos nossos braços. Quem está à frente nesse momento da sua luta, da sua batalha, é Deus. Então a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Não porque merecemos, mas pela graça e misericórdia de Deus. Porque não somos merecedores de tanto amor, tanta misericórdia. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Te entregamos, Senhor Deus, os nossos gigantes. Declaramos a nossa vitória em Teu nome, Senhor. Não sei qual o gigante que meu irmão aqui está passando, a minha irmã, Senhor Deus, mas pelos olhos da fé, já estamos vendo ele no chão. E Teu nome será glorificado, Senhor. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Nos ensina, Senhor Deus, a estar sempre nos preparando, Senhor Deus, te buscando, Senhor Deus, independente da situação que estejamos passando. Teu nome seja sempre glorificado. Seja com cada lá representado aqui, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, Senhor Deus. E aqueles que ainda não tiveram encontro verdadeiro contigo, Senhor. Que o Senhor use o seu povo para levar as boas novas para ele. E aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Senhor Deus, que eles voltem, Senhor Deus. Que eles voltem, Senhor Deus, aos teus braços. Pai, nos usa, Senhor Deus, pois o ID é para todos nós. E Ernesinde e o Porto, Portugal, Senhor Deus, declaramos é do Senhor. Profetizamos, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus de milagre. Ó Pai, restaura a vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho para morrer por nós na cruz. Quanto amor, Pai, o Senhor tem por nós. Mesmo sabendo da nossa ingratidão, o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. A oração que eu faço e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe vocês. A vitória já é nossa, em nome de Jesus. Seu gigante está por terra. Só um aviso bem rapidinho. Aqueles que têm redes sociais,
acompanhe a igreja, visite nas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube, e acesse também a nossa lá a nossa igreja, o Caminho Gaia. Nós temos o Instagram, ocaminho.gaia. 3 vezes por semana estamos compartilhando devocionais. Tá? Então participe conosco. Tá? Segunda, quarta e sexta soltamos devocionais. E logo iremos convidar os irmãos da igreja para participar conosco, gravar um vídeo, fazer a devocional conosco, tá bom? Deus abençoe, tenha um domingo abençoado.